Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 18 a 20. Os capítulos 18 a 20 mostram a continuação dessa segunda sessão de discussões. Agora, quem começa falando é Bildade, que é respondido por Jó, e em seguida Zofar dá o seu parecer novamente sobre aquela situação. O início do discurso de Bildade pode ser colocado no nosso contexto, na nossa época, com uma pergunta: você acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo? Essa é a pergunta inicial de Bildade, ou melhor, essa é a ideia das perguntas iniciais de Bildade no capítulo 18. Em seguida, Bildade prossegue com seu discurso, apontando para o juízo dos ímpios. E Bildade é certeiro em suas palavras. Aquilo que Bildade diz aqui certamente acontecerá, pois Deus é justo, Deus é santo, ele não pode permanecer inerte, inativo, diante do pecado. Deus odeia o pecado, odeia o mal, e agirá. Porém, será que essas palavras são dirigidas a Jó? Será que elas podem ser aplicadas a Jó? Portanto, o discurso de Bildade é certeiro ao apontar o fim dos ímpios. É verdade que a luz do ímpio se apagará, que a chama do seu fogo não resplandecerá, que a sua luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Mas Jó não é um homem ímpio. Jó não é um homem que não conhece a Deus. O que Bildade declara aqui é algo a respeito daqueles que não temem e não conhecem ao Senhor. Então Jó responde a Bildade. A resposta está contida no capítulo 19. Jó começa novamente, argumentando com seus amigos que não tem servido de consolo, apenas de juízo para ele. Ele diz: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Jó se sentia afligido pelos seus amigos, não consolado. Em seguida, ele denuncia que está clamando por violência, mas ninguém ouve. Ele grita por socorro, mas ninguém age em seu favor. Deus fechou o seu caminho e ele não consegue permanecer, pois está lutando contra o próprio Deus. Jó se sente totalmente abandonado. Deus levou seus irmãos, afastou seus parentes, até mesmo as crianças o desprezam. Ninguém, então, o reconhece como um homem valoroso, como um homem justo diante de Deus. Na verdade, ele é totalmente abandonado e desprezado por todos aqueles ao seu redor. Mas a conclusão do capítulo 19 traz um dos versículos mais profundos de todo o livro de Jó. O versículo 25 ao 27 do capítulo 19 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó tinha uma esperança. Jó tinha a esperança de que o seu resgatador, aquele parente que deveria resgatar, que deveria trazer e comprar todas aquelas posses perdidas por alguém que faliu, por alguém que perdeu seus bens, por alguém que morreu, viria em favor de Jó. O resgatador, como Boaz resgatou Ruth, viria em favor de Jó e o resgataria, adquiriria de volta tudo aquilo que Jó havia perdido. No capítulo 20, Zofar faz coro aos seus outros amigos e novamente condena Jó. Zofar, novamente, mostra uma teologia correta. Ele fala sobre todo o juízo de Deus sobre os ímpios. Ele declara inicialmente que o júbilo, a alegria dos ímpios é breve. Por mais que os ímpios se alegrem, essa alegria ela é momentânea, é passageira. Logo, toda a sua presunção, o seu pecado será cobrado dele. E quando Deus fizer isso, ele será completamente aniquilado. Aquele que engoliu riquezas terá que vomitá-las. Deus obrigará a lançar fora. Aquele que sugou o veneno, a maldade, terá que agora experimentar os seus efeitos. No fim, todas as calamidades serão reservadas a ele. Novamente, esses textos alertam sobre os problemas teológicos que surgem quando uma boa teologia não é aplicada de forma correta. Bildade e Zofar mantém a mesma postura de que o sofrimento de Jó é consequência do pecado. Eles não compreendem que o sofrimento é parte da experiência humana, da existência humana. Para os primeiros leitores, esse texto buscava advertir contra uma teologia simplista a respeito da prosperidade. O texto fala muito sobre os bens e mostra o equívoco de aplicar a justiça de Deus contra os ímpios
a todos aqueles que por algum motivo acabam perdendo seus bens. Além disso, o texto nos conduz para termos um coração que descansa no Senhor diante do sofrimento, olhando com esperança para o nosso resgatador, aquele que um dia se levantará para defender a nossa causa. Esse anseio de Jó por um Redentor vivo aponta para o progresso da revelação. Esse desejo de Jó por um Redentor que um dia se levantará para defender a sua causa é cumprido plenamente em Cristo, naquele que se levanta para resgatar o seu povo que sofre nesse mundo, que sofre as agonias do pecado, que sofre a luta contra o pecado, que experimenta toda a dor desse mundo caído, e ele então se levanta para resgatá-los, para trazê-los para uma nova realidade, para os novos céus e nova terra. Nós experimentamos isso agora em partes. Podemos provar momentaneamente alguns vislumbres dessa graça, mas aguardamos com grande expectativa, assim como Jó fazia, a chegada do nosso Redentor que vive, do nosso resgatador, que um dia se levantará sobre a terra, e nós teremos a alegria de vê-lo como ele é. Por isso, viva com esperança em Cristo. Viva para a glória de Cristo. Reconheça que toda a esperança que nós podemos ter diante do sofrimento está nele. Não há nenhum tipo de tratamento, de medicamento, de terapia que possa aliviar nosso sofrimento nesse mundo, a não ser o Evangelho de Cristo, a não ser a esperança que há no Cristo ressurreto, naquele que vive para sempre, naquele que um dia se levantará e resgatará definitivamente seu povo de forma plena, quando não mais teremos sofrimento, dores e poderemos para sempre viver na presença dele. Vivamos com esperança e até lá vivamos também com integridade. Reconheçamos que temos o dever de viver em fidelidade a Deus e obediência a ele, apesar dos sofrimentos. Os sofrimentos não devem ser uma desculpa para andarmos sem nenhum tipo de lei, sem temor a Deus, mas que nós, mesmo com os sofrimentos, nos voltemos a Deus.